Olá, no vídeo de hoje vamos estudar redação oficial, um conteúdo que vai cair na parte específica da prova de diadema para os cargos aí de agente administrativo e entre outros cargos administrativos que cobram redação oficial. Redação neste caso aqui não é redação discursiva, dissertativa, não. Redação oficial são documentos que a esfera pública emite. Então vamos lá estudar essa redação oficial. Para acessar o conteúdo é muito fácil, você pode clicar no link que está na descrição do vídeo, você vai cair nesta publicação aqui, Redação Oficial, Concurso Público de Diadema, que é o conteúdo específico aí. Você pode baixar em PDF ou ler diretamente do blog. Vamos baixar o PDF. Características da redação oficial. Essas são as características da redação oficial: impessoalidade, linguagem, formalidade, padronização e concisão. Impessoalidade. A redação oficial deve ser isenta da interferência da individualidade. O tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais decorre da ausência de impressões individuais de quem comunica, da impessoalidade de quem recebe a comunicação e do caráter impessoal do próprio assunto tratado. Linguagem. O texto oficial requer o uso do padrão culto da língua. Padrão culto é aquele em que se observam as regras da gramática formal, se emprega um vocábulo comum ao conjunto dos usuários do idioma. A obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação oficial procede do fato de que ele está acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais, dos modismos vocabulares, das idiosincrasias linguísticas, permitindo, por essa razão, que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos. A linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que a exijam. Formalidade. As comunicações oficiais devem ser sempre formais. Não só há um correto emprego deste ou daquele pronome de tratamento, mais do que isso. A formalidade de respeito à polidez e à civilidade. Padronização. A clareza de digitação, o uso de papéis uniformes e a correta diagramação do texto são indispensáveis à padronização. Concisão. A concisão é uma qualidade do texto, principalmente o do oficial. Conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. A concisão é, basicamente, economia linguística. Isso não quer dizer economia de pensamento, isto é, não se devem eliminar passagens substanciais do texto no afã de reduzi-lo em tamanho. Trata-se exclusivamente de cortar palavras inúteis, redundâncias, passagens que nada acrescentem ao que já foi dito. Deve-se perceber a hierarquia de ideias que existe em todo texto de alguma complexidade, ideias fundamentais e ideias secundárias. Essas últimas podem esclarecer o sentido daquelas, detalhá-las, exemplificá-las, mas existem também ideias secundárias que não acrescentam informação alguma ao texto, nem têm maior relação com as fundamentais, podendo por isso ser dispensadas. Clareza. A clareza deve ser a qualidade básica de texto oficial. Claro é aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. A clareza não é algo que se atinja por si só. Ela depende estritamente das demais características da redação oficial. Para ela concorrem a impessoalidade, que evita a duplicidade de interpretações que poderia decorrer de um tratamento personalista dado ao texto. O uso do padrão culto de linguagem, princípio de entendimento geral e, por definição, avesso a vocábulos de circulação restrita, como a gíria e o jargão. A formalidade e a padronização que possibilitam a imprescindível uniformidade dos textos. A concisão que faz desaparecer o texto os excessos linguísticos que nada lhe acrescentam. É pela correta observação dessas características que se redige com clareza. Contribuirá ainda a indispensável releitura de todo o texto redigido, a ocorrência em textos oficiais de trechos obscuros e de erros gramaticais provém principalmente
na falta da releitura que torna possível sua correção. A revisão atenta exige necessariamente tempo, a pressa com que são elaboradas certas comunicações quase sempre compromete sua clareza. Não se deve proceder à redação de um texto que não seja seguida por sua revisão. Há assuntos urgentes, há assuntos atrasados, diz a máxima. Evite-se, pois, o atraso com sua indesejável repercussão no redigir. Memorando. Definição e finalidade. Memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. Sua característica principal é a agilidade. A tramitação do memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos. Para evitar desnecessário aumento do número de comunicações, os despachos ao memorando devem ser dados no próprio documento e, no caso de falta de espaço, em folha de continuação. Forma e estrutura. Quanto à sua forma, o memorando segue o modelo do padrão ofício, com a diferença de que seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa. Exemplos: ao senhor chefe de departamento de administração, ao senhor subchefe para assuntos jurídicos. Ata é um registro escrito sobre todos os acontecimentos e assuntos debatidos durante uma reunião ou outro tipo de assembleia. A ata se configura como a modalidade textual da linguagem escrita, utilizada principalmente no contexto profissional para manter o registro de decisões e argumentos que foram previamente apresentados durante as reuniões. Por ter uma utilização formal, as atas apresentam um conjunto de normas de produção que constituem a chamada redação técnica. Algumas das regras básicas para a produção de uma ata de reunião, por exemplo, são a ausência de abreviaturas, sem parágrafos ou alíneas, todos os números devem ser escritos por extenso, não usar corretivos, sem rasuras ou emendas no texto, verbos no pretérito perfeito do indicativo. Caso o redator da ata cometa algum erro durante a produção da mesma, este deverá utilizar uma partícula retificativa no texto, como por exemplo, aos 20 dias do mês de junho, de agosto de 2016. No entanto, caso o erro seja percebido depois de lavrada a ata, a correção deve ser feita em forma de errata, por exemplo, onde se lê junho, leia-se agosto. A partir do seu sentido figurado, uma ata ainda pode representar um relato, crônica ou resenha feito em formato de narrativa e com base em acontecimentos verídicos e factuais. Alguns dos principais sinônimos da ata são resumo, súmula, registro e relatório. Atestado. Atestado é o documento em que se confirma ou assegura a existência ou inexistência de uma situação de direito, de que se tem conhecimento referente a alguém ou a respeito de algum fato ou situação. Consiste em dizer por escrito, afirmando ou negando que determinada coisa ou algum fato referente a alguém corresponde à verdade e responsabilizar-se assinando o documento características. No serviço público, o atestado é firmado por funcionários que, em razão do seu ofício ou função, têm reconhecida credencial para fornecê-lo. Na empresa particular, o atestado é fornecido por alguém que exerce posição de chefia compatível com a afirmação que prestar e com a destinação do atestado. O papel em que é redigido o atestado deve conter o timbre ou carimbo do órgão público ou da empresa que expede. O atestado, diferentemente da declaração, costuma ser expedido à solicitação dos interessados, formulada por escrito ou verbalmente. A redação de um atestado apresenta comumente a seguinte ordem: 1. Título, isto é, a palavra atestado em maiúsculas. Nome e identificação da autoridade que emite, que também podem ser expressos no final, após a assinatura, e da pessoa ou órgão que solicita. Texto, sempre sucinto, claro e preciso, contendo aquilo que se está confirmando ou assegurando. Local e data na margem direita do texto. Assinatura, nome, cargo ou função de que atesta, à direita ou no centro. Em geral, o atestado é emitido em favor de alguém, declarando algo sobre essa pessoa. Requerimento. O requerimento é um documento encaminhado por um particular a uma autoridade ou a um órgão público para solicitar, igual requerer,
algo a que julgar ter direito legal. Sempre que possível, é conveniente citar a lei, decreto ou ato administrativo que justifica legalmente o que se está requerendo. Para maior objetividade e simplificação, o fecho do requerimento pode ser dispensado. Se, no entanto, ele for usado, deve ser simples e direto. Os fechos usuais estão no quadro abaixo e podem ser empregados sob a forma abreviada. Se for necessário citar a lei ou decreto que ampara legalmente o pedido, introduz-se essa informação logo após a palavra requerer. Assim, requerer de acordo com a lei, número de data tal. Relatório. O relatório contém informações sobre tarefas executadas ou sobre fatos ou ocorrências, inquéritos e sindicâncias. Só recebem essa designação aqueles documentos que apresentam certas características formais e estilísticas próprias. Título, abertura, origem, vírgula, data, vocativo e fecho, saudações, protocolares e assinaturas. A estrutura do relatório compreende, além da abertura e do fecho, introdução, indicação do fato investigado, do ato ou da autoridade que determinou a investigação e da pessoa ou funcionário disso incumbido. Enuncia, portanto, o propósito do relatório. Desenvolvimento, texto, núcleo ou corpo do relatório, relato minudente dos fatos apurados, indicando-se data, local, processo ou método adotado na apuração, discussão, apuração e julgamento dos fatos. Conclusão e recomendações de providências ou medidas cabíveis. Alguns relatórios costumam incluir ainda material ilustrativo, diagramas, mapas, gráficos, desenhos que podem vir incorporados no texto ou sob a forma da apêndice e anexos. Declaração. Dá-se o nome de declaração ao documento em que se afirma ou nega alguma coisa a respeito de determinado assunto. É emitida por pessoa física, por órgão público e por empresa ou instituição privada. Características. Enquanto o atestado costuma ser expedido em favor de alguém, a declaração é feita em relação a alguém, podendo ou não ser-lhe favorável. A estrutura da declaração é praticamente igual à do atestado. Se o declarante for pessoa física, o papel dispensa timbre e carimbo, mas é exigido RG e CPF além do reconhecimento da firma e cartório. Parecer. O parecer é o pronunciamento por escrito de uma opinião técnica a respeito de um ato realizado e indica a conclusão do trâmite de um processo. Pode ser um despacho decisório de procedimento jurídico oficial ou particular sobre algum assunto. Observe o exemplo. Aí tem um exemplo parecido à diretoria sobre o departamento de processos. E aqui tem um argumento. Os diretores do Conselho Regional de Trabalhadores Autônomos têm em vista a realização de pesquisa semestral sobre o número de casos resolvidos, encerrada em 5 de janeiro de 2009, são de parecer que o Departamento de Processos está dentro da meta prevista para o ano de 2008, que foi estabelecida pelo diretor-geral desta empresa, o qual assina. E aí tem a data, né, e os responsáveis. E acabou. Aqui esse foi o resumo que trata dos principais pontos, quase na sua maioria, do que vai cair na prova de Diadema. É isto. Em breve a gente vem com mais conteúdos aqui para o concurso de Diadema. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!